Olá, Mazamera. Meu nome é Fázia Paracudas. Estou aqui no canal Life Sense Styles no projeto Estude Comigo, Mazamera, para resolver o exame da 10ª classe de 2005, primeira época. Inscreva-se no canal, coloque like, comente, tire dúvidas e não esqueça, se gostar dos vídeos, de ativar o sininho para receber mais vídeos acerca dos exames, pois resolveremos exames de todas as matérias. Mas primeiramente tenho aqui comigo o exame da décima classe, de 2005, primeira época, que vamos resolver. E no final do vídeo quero ouvir críticas, sugestões, dúvidas, ameaças, elogios. Tudo que você quiser escrever aí no comentário, escreva. E vamos nessa. Primeiramente, vou aqui fazer um zoom, né? Para acertar bem no exame. Sim. Como podem ver. Acho que agora está certíssimo. República de Moçambique, Ministério da Educação e Cultura. Inglês, 10ª classe, 2005, primeira época. 90 minutos. Primeira sessão, Section 1. Read the following test and then answer the questions below according to the information given in the test. There are 5 marks for this session. Leia as seguintes questões e responda de acordo com as informações dadas no texto. Vou aqui ler o texto. In the humid tropical regions of the world, there is no country where the coconut has not been planted either for the market or for subsistence. Mozambique is the largest coconut producer in Africa, and coconuts are an important export product. The palm mainly grows in coastal regions of the province of Zambezia and Inhambane. Some of the largest single plantations in the world are to be found here. The coconut is hence its name Tree of Life for its many useful products. There are hardly any parts of the palm that are left unused. The dried flesh of the coconut itself is called copper. The oil that is produced from copper is the most important single product of the tree. For many years, it has been important cooking oil and is used in the manufacture of margarine. Okay. In recent years, it has been widely used as an ingredient in sweets. Apart from example, in soaps and other cleansing agents, as well cosmetics, pharmaceuticals, explosives, and paints. The flesh of the coconuts can also be dried and grated to produce desiccated coconut, which is used in manufacture of cakes and sweets. The shell of the coconut can be used as a domestic fuel for cooking and for making charcoal. The leaves of the coconuts are widely used for domestic purposes, such as maize. They can also be used as a roofing material. People enjoy eating the flesh of coconuts, which is considered a great delicious. However, it is an expensive vegetable since the whole tree has to be destroyed to obtain one flesh. Temos o glossário.
Mainly significa principalmente, shell, casca, coxa. Widely, extremamente, flash, polpa. Gritted, ralado. Desiccated, dessecado. Iron, ganhou. Charcoal, carvão. Mats, esteiras. Roofing material, material de cobertura de casas. Ok. Aqui temos a primeira seção, né? As questões da primeira seção. In what places can palm grow? Why is coconut called the tree of life? Name 4 applications of the coconut. What can the leaves be used for? In 1 or 2 sentences, write the overall idea of the test. Primeiramente, in what place can palm grow? Em que lugares a palmeira pode crescer, né? Geralmente, tipo, sempre nos exames de inglês da 10ª vem um texto aí para responder algumas perguntas que estão bastante explícitas no texto. Então, primeiramente, é só ver aqui no texto e falar. Aqui temos: in humid tropical regions of the world, there is no country where the coconut has not been planted either for market or for substance. Que fala nas regiões tropicais do mundo, né? Não há nenhum país que o coco não é plantado, seja para subsistência, né? Para consumo próprio ou para market, né? Para mercado, para venda. Moçambique é um grande produtor de coco na África e é um importante produto de exportação também. Agora aqui podemos ver: the palm mainly grows in coastal regions of the province of Zambésia and Inhambane. As palmeiras principalmente crescem, né, nas regiões costeiras das províncias de Zambésia e Inhambane. Some of the largest single plantations in the world are to be found here. As maiores plantações, né, de coco, né, no mundo são encontradas aqui. Então já podemos responder à primeira questão, que é esta aqui: in what place can palm grow? Então podemos riscar aqui, cadê? The palm mainly grows in coastal regions of the province of Zambésia and Inhambane. A segunda questão: why is coconut called the tree of life? Por que o coco é chamado, o coqueiro nesse caso, né? É chamado árvore da vida. Vamos continuar a ler o texto. Some of the largest single plantations in the world are to be found here. The coconut is in its name tree of life. O coqueiro ganhou o nome de árvore da vida. For its main useful products. There are hardly any parts of the palm that are left unused. Então, o coco ganhou esse nome de árvore da vida porque a maioria dos seus produtos são úteis. Quase que não há nada da parte da palmeira, né, ou do coqueiro, que não é usada, que não é útil nesse caso. E segunda questão, né?
Não, terceira questão. Name 4 application of the coconut. Fale de 4 aplicações do coco. O coqueiro, né? Agora podemos ver aqui. The dried flesh of coconut itself is called copper. The oil that is produced from copper is most important single product of the tree. For many years, it has been important cooking oil and is used in manufacture of margarine. A parte seca do coco, né, é chamada de copper. E o óleo que é produzido através da copper is the most important single product of the tree. É o mais importante produto, né, da árvore. For many years, it's been important for cooking oil and use it in manufacture of margarine. Por muitos anos foi usado como importante óleo para a cozinha e para a produção da margarina. Já temos aqui então uma das aplicações do coqueiro, que é a produção de margarina e como óleo de cozinha. Podemos só colocar aqui um risquinho só para saber a resposta. Manufacture of margarine and cooking oil. Óleo de cozinha e fábrica de margarina. Não, temos duas até. Duas aplicações. In recent years, it has been widely used as an ingredient in sweet. Recentemente, é usado como ingrediente para doces, né? Apart from its use as a food product, como um produto alimentar. Coconut oil has wide range of applications as an industrial vegetable oil, usado como um óleo vegetal, né, na indústria. For example, in soap, em sabonetes, né? Então aqui já temos mais uma aplicação nas indústrias, como óleo vegetal para por exemplo, para sabão and other cleansing agents as well as cosmetics e para outros, né, agentes como cosméticos, farmacêuticos, explosivos, tintas. Ok. Então aqui já podemos ver bastante aplicações do coco, do coqueiro nesse caso. The flesh of coconuts can also be dried and grated to produce desiccated coconut, which is used in the manufacture of cakes and sweets. E também pode ser secado, né? Dried, seco, e usado para produzir o coco dessecado, que chamamos de coco ralado, e que é usado para fazer bolos e doces também. Então temos muitas aplicações aqui do coco que podemos ver. Eles só pediram para falar de 4. E continuando, né? 5. Não, 4. What can the leaves be used for? What can the leaves be used for? Ok. Podemos ver aqui
continuar lendo o texto, né? The shell of coconuts can be used as a domestic fuel for cooking and for making charcoal. Que é a casca do coco, né? Shell, como tem aqui no glossário. The shell of coconuts can be used as a domestic fuel for cooking and for making charcoal. Domestic fuel. Acho que tem a ver tipo com carvão também, né? É para fazer carvão. The leaves of the coconuts are widely, que já é a resposta da quarta questão. Continuando, estávamos na pergunta 4, né? Falamos das aplicações, né, do coqueiro, que já sublinhamos aqui, tem muitas. A última que falamos foi essa da questão da polpa, né? De ser secada para fazer aquilo que chamamos de coco ralado, para fabrico de bolos e doces. Agora, falamos também para fazer o carvão, né? A casca. Aqui, making charcoal. E agora a pergunta 4. What can the leaves be used for? The leaves of the coconut are widely used for domestic purposes such as mats. They can also be used as roofing materials. Cadê? Para que material, roofing material é para cobertura de casa, né? Então provavelmente fala-se aqui das folhas, né? Que as folhas podem ser usadas para propósitos domésticos e para roofing material de coberturas de casa, né? Ok. Que é a pergunta 4. Então, what can the leaves be used for? The leaves of the coconut are widely used for domestic purposes such as mats. They can also be used as a roofing material. Okay. Agora 5. In one or two sentences, write the overall idea of the test. Que é em uma ou duas frases, né? Fale da ideia geral do texto. Então, nós podemos dizer que a ideia geral do texto, vemos que o texto fala do coqueiro, né? Então, podemos falar the overall idea of the test is to talk about, podemos falar da importância do coqueiro, né? Of the importance of coconuts. And podemos falar das várias funções, né, que o coqueiro tem para fabrico de produtos. Aqui vem no texto que foi falado como árvore da vida, né? Pelas muitas aplicações que ele tem. Vamos continuar aqui.
na seção 2, né? Choose the word or group of words A, B, C, or D that best fills the gap in each other of the following sentence. Write the letter only. There are 5 marks for this session. Então é para escolher a letra, né, da palavra que mais se adequa à frase. 6. Então essa parte é a parte que mais anima. Vamos colocar uma musiquinha aqui de fundo. Só para animar mais. Número 6. There was little, a few, many, lots. There was food in the fridge. Havia comida na geladeira. Então temos aqui little, few, many, lots. Muita, muitas. Pouco, poucas. Qual é a que mais se adequa, né? Aqui é mais gramática. There was a little food in fridge. There was a few food in fridge. There was many food in the fridge. There was a lot food in the fridge. Então, aqui provavelmente eles querem falar que havia pouca comida na geladeira. Então, só pode ser little ou few. Então, podemos ver aqui. There was little food in the fridge. There was a few fridge in the fridge. Então, a que mais se adequa aqui para nós é entre a A e a B, né? Que é pouca. Então, podemos ver. Parou a música. Também tem 2 horas. Aqui mais cedo é quando nós podemos colocar esta aqui.
a little. 7. We are going away a few days. 8. Off, at, for, by. Acho que a música não tá para nós hoje. Então vamos continuar a resolver usando a música. We are going away a few days, né? Vamos para longe alguns dias. Então, we are going away. Qual é a que mais se adequa? Off, at, for, by. By, eu acho que não. For, at, off. We are going away by, não. For, não. At, off. Off não, by não. Então ficamos entre at e for. We are going away at a few days. We are going away for a few days. Em alguns dias. Então, para mim, a que mais se adequa aqui seria for a few days, away for a few days. Do you have? Isso é mais gramática, né? Phone number. Então, do you have a phone number? Its phone number. Essas duas eu acho que não, né? C e D. Mas sim, do you have mine ou my phone number? Que tu tens o meu contato de celular. Então, a que mais se adequa para mim é esta aqui, a B. My phone number. 9. I met a woman who can speak 6 languages. Encontrei uma mulher que falava 6 línguas. Então, vamos ver who, whom, what, which. Which, a qual, what, o que, não pode ser. Não ficamos com C e D. Whom, quem ou who. Que também se usa para dizer que, mas para falar de uma pessoa. Então, a mais adequada aqui seria a D, né? Eu encontrei uma mulher que falava seis línguas. Mas não vamos usar o which, porque não vamos colocar a, porque vamos usar a D, porque fala-se de uma pessoa. Então, o U costuma se usar para pessoa, o which para coisas. Então, vamos colocar aqui D. Agora 10. Somebody clean the office tomorrow. Então, alguém limpa o escritório amanhã. Então, will, limpará. Shall be indica algo que não temos certeza, né? Provavelmente limpará, né? Is clean. Isso não pode ser porque está no presente. Won't. Não irá limpar o escritório amanhã. Então é mais provável que seja A ou a B. Isso não pode porque é no presente. Estamos a falar de algo futuro, né? Tomorrow. Won't também não faz muito sentido na frase. Então, a mais provável entre a B e a A é a A, que é somebody will clean the office tomorrow. Alguém irá limpar o escritório amanhã. Ok.
Agora vamos para... ainda continua a sessão. The weather was bad. We were on holiday. A temperatura estava ruim. Nós estávamos nas férias. Wherever, yet, when, during. Então, wherever, yet, não faz muito sentido. Agora, when e during, né? Quando estávamos nas férias, a temperatura estava ruim. Então, durante as férias ou quando estávamos nas férias. Mais adequada seria when. Então aqui, geralmente eles sempre põem duas parecidas, né? Durante as férias ou quando estávamos nas férias, né? Então a mais provável seria C, when we were on holiday. We were not hungry, so we did not eat. Nós não estávamos com fome, então não comemos. Anybody, anything, somebody, something. Então, descartamos anybody e somebody, que é alguém ou ninguém. Não seria que estivéssemos a falar de canibais, né? Mas descartamos C e D. Então, ficamos com A e B. Nós não estamos com fome, então não comemos algo. Então, ficamos com A. Não comemos. So we did not eat anything. Não comemos algo ou nada. Então, a mais provável é que seja a B. Anything. Não comemos nada. 13. If a shopkeeper a mistake and gave you too much money, what will you do? Se o vendedor te cometesse um erro e desse muito dinheiro, o que tu farias? Né? Making, make, made. Is making, né? Não, presente. Make, presente. Então, o mais provável é o made, que é no passado, que é se o vendedor cometesse um erro e te desse muito dinheiro, o que tu farias, né? 14. I have not to the cinema recently, que é eu não ao cinema recentemente. Então, I have not been, is been. Então, é present participle, né? Que seria eu não tenho estado no cinema recentemente. Então, seria o C, né? Que é been. I have not been to the cinema recently. 15. That boys look. Esse jovem, né? Parece than his elder sister, que é a sua irmã mais velha. Young, younger than, youngest, younger. Então, sempre quando há uma comparação, colocamos o e er e o than. Como já temos o than aqui, young, não, young than, não, youngest, não, younger. Então, a correta seria a D. Younger. Se fosse o mais, né? Colocaríamos o youngest, mas compara-se com alguém, não colocamos younger. Por exemplo, quando falamos ele é o mais velho de todos, então colocamos o est.
Mas quando comparamos com alguém, ele é mais velho que a tal pessoa, colocamos o year, younger. Agora vamos à terceira seção. Section 3. In following passage, some words have been left out from the words given below test. Select the one that best completes each space. There are 5 marks to these sections. The ancient Egyptians lived in cities and towns along the river Nile. Então aqui é para escolher quais são as frases que mais se adequam. Os ancestrais egípcios viviam em cidades perto do rio Nilo, né? Ou ao redor do rio Nilo. Children played by the river. Mother watched as mães lavavam as. Address, endereço não. Top não. Fashion não. Clothes, sim, as mães lavavam as roupas. Ok. People traveled from place to. As pessoas viajavam de um lugar para outro. Do place to place. Aqui temos outras opções. Viajavam de lugar para casa, não. Lugar para cave, não. Lugar para house, também não. Então, do place, from place to place. Ok, D. E continuando aqui. These 18 Egyptians. Então, researchers não, ancient não, relative não, ancestors. Ou ancient. Então, como vemos aqui, temos ancient Egyptians no início do texto. Então, a mais correta é a C. These ancient Egyptians had many temples and statues in their Eles tinham muitos templos e estátuas in their neighbors, vizinhos, cities, cidades, countryside, yards. Então, a mais provável é a B. Nas suas cidades, eles tinham muitos templos e estátuas. These statues and temples were important to the. Essas estátuas e templos eram importantes para as pessoas, para os cidadãos, para os visitantes, para os animais. Visitantes e animais não, né? Então ficamos citizen ou people. Citizen. Para cidadão está no singular, então é mais provável que seja A para as pessoas, que está no plural, porque não podia ser só para uma única pessoa. Então, 21. Né? Then, in 1960, né, que seria 1960, the Egyptian government decided to build a. Nesse ano aí o governo decidiu construir houses, bridges, line. Não, né? Cadê? Por exemplo, assim, se você vê muito contexto, nós podemos ver aqui. Se nós não soubermos, né? O que é dam? More than 35 mil, né? Men worked on the dam. Okay. They started in 1960 and finished in 1970. The house one dam. Então, só pode ser dam, porque voltar a falar de dam aqui. Não, o mais provável será que eles construíram um dam. Então,
22. The ups and downs created the edge. Bay, river, lake, called Nasser. Many temples started to disappear under the. Então aqui 22 podemos ver que pode estar a se falar de um lago, que na seguinte fala-se de água, né? Porque fala aqui que muitos templos de estatuetas desapareceram debaixo dessas águas, né? Então, 22, Lake B. Então, under the 23, water. The government moved two famous what? Figuras, esculturas, estátuas, templos. É mais provável que seja estátuas, né? Que é a 24. Estátuas ou templos. Temples, né? To save the place away from the lake. Vou estar a falar do lago. Então, moveu 2 famosos templos, né? Para salvar do lago. These were the temples of Ramesses. Esses foram os templos de Ramsés. Então já nos faz ter a certeza que realmente são templos. Se vamos a reparar, temos que ver muito o contexto, porque a próxima frase pode nos dar pistas da frase anterior. Então, 25. Helped to move the temples. Quem ajudou a mover os templos? Nurses, enfermeiras não. Pacientes não. Arqueólogos, doutores. Então, se trata-se de templos, só pode ser arqueólogos, né? Não pode ser doutores, nem enfermeiras, nem pacientes. Então, session full writing. Imagine that you were taking an advanced course and you want to put everything you learned during your course into practice. Write composition of 120 to 150 advertising and of products you want to sell in your little business. Imagina que você fizesse um curso adverts, né? Acho que tem mais a ver com vendas. Advert. Então, faça uma composição, um texto, né? De 120 a 150 advertising any of products you want to sell. Ok. Falando dos produtos que você quer vender. Que nem se fosse uma ficha técnica, acredito eu, né? Dos produtos que você quer vender. Ficha técnica ou instruções desse produto. Use the following words to help you. Então, usa as seguintes frases para te ajudar. Sell, good, quality, cheap, paying facility, location, prices, fashions, nice colors. Vender, boa qualidade, preço baixo, né? Barato, cheap. Paying facilidade de pagamento, locação, preços, fashion, né? Moda, cores boas. É isso. Faz de conta que você estava a tirar um curso, né? Adverts curso. E escreva falando desses produtos que tu queres vender. Ok. It's all. Muito obrigada por assistirem. Até a próxima.